Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins, e na hora que acontece, os bons precisam recrutar todos os elementos que os tornam bons, para que eles tenham condições de compreender a vida. Para a gente parar de chorar, sabe, o leite derramado, para a gente começar a olhar a vida com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de disposição, com um pouco mais de maturidade. Até quando alguém morre na nossa vida, se a gente não se liberta para compreender a perda, a gente não organiza o luto nunca. A gente vai ficar amarrado aos nossos cadáveres 10, 20, 30 anos. Inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender esse refrão. Que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status. Nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Esse feliz para sempre, ele existe desde que você compreenda esse feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta, do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né?
Sem objetivos, um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmentia as nossas mentiras. Ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, né? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. E a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava? Para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira, meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro. Você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor.
de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele. Se traga você. Traga você, e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta, eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer para a gente mesmo quem a gente é. E eu, de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver. É grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer: Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Padre Fábio, se Deus é onipresente, Ele é dono do bem e do mal? Querida, o fato de ser Deus onipresente não tem nada a ver com a origem do mal. Porque onipresente é aquele que está em todos os lugares, né? A onipresença de Deus. Então Deus está aqui, Deus está aí com você, Ele está presente em todos os lugares. A questão da origem do mal é uma questão teológica muito discutida. Nós temos uma reflexão muito bonita, a teologia cristã, católica, tem uma reflexão muito bonita a respeito do mal, da origem do mal. Mas o mais importante em tudo isso, porque eu sei que o que mais nos incomoda é isso, né? É pensar, se Deus é bom, como é que coisas ruins podem acontecer? Quem é que faz acontecer tudo isso de ruim? Nós temos uma explicação interessante que é a origem do pecado, né? O pecado como porta que abriu para que o mal pudesse ter poder sobre nós. Aí você tem toda a metáfora do paraíso que foi perdido, da maçã que foi comida, da expulsão de Adão e Eva daquele espaço que Deus havia colocado para que eles pudessem viver em harmonia. Nós temos esta parábola, né, como um indício de que o mal surgiu justamente no momento em que nós quebramos a aliança com Deus. No momento em que Adão e Eva quiseram ser deuses, esqueceram da condição humana, esqueceram de quem eles eram e quiseram ser quem eles não poderiam ser. E a partir do momento que a gente quer o que não é de direito, a gente começa a estabelecer injustiça, né? Já observou isso? Quantas coisas ruins acontecem justamente porque a gente não sabe reconhecer que não é nosso. Por que o roubo é um mal em si? Roubar alguma coisa de alguém é um mal. Isso é mal porque eu não respeito o espaço que está delimitado. É do outro, mas eu quero para mim. A mesma coisa quando você tem a presença do mal. A vida, quando eu vou e mato alguém, é o não respeito pelo aquilo que o outro é. A violência é
ela tem origem nisso, né? Agora, o que me faz ser mal? É a minha adesão a esse projeto, né? É muito perigoso a gente julgar todas as culpas no diabo, né? É o diabo que quer isso, é o diabo que faz acontecer. Mas se o diabo quer, a gente é que realiza por ele. Você já viu o diabo andando aí pelas ruas? Não. Eu já vi pessoas diabólicas andando pela rua. O diabo mesmo não. Não há um problema aqui. Não temos um diabo aqui. Outro dia uma mulher perguntou para mim: padre, o senhor faz exorcismo? Parei para pensar, né? Como é que eu posso fazer um exorcismo? Não. Aí eu pensei para ela, mas aí imediatamente eu disse: não, tem um jeito de você fazer exorcismo, você ama. Cada vez que você ama, minha amiga, o diabo não tem vez com você. O diabo não suporta uma pessoa que ama. O diabo não poderá fazer absolutamente nada dentro da vida de uma pessoa que busca a bondade, o bem, a parceria com a verdade. O diabo começa a ter vez e voz na nossa vida quando a gente abre as portas para ele sentar, para ele tomar um café na nossa casa, para ele tomar um whiskyzinho com a gente, aí pronto. Você vai abrindo as possibilidades. Vem cá fumar uma maconhinha, e o diabo senta e fuma uma maconha. Vamos cheirar uma cocaína. Não, é o contrário, né? Sou eu que estou aderindo àquilo que é processo de quebra dentro de mim. Essa semana eu estive lá em Itapemirim, eu me encontrei com um rapaz, acho que é Paulo o nome dele. Durante o show eu vi que ele estava todo quietinho assim, mas eu já tinha visto ele assim, porque ele estava muito próximo. E lá no final do show ele já estava em cima do negócio lá, acenando e cantando. E aí ele pediu, eu entendi que ele queria falar comigo. E aí ele foi lá no camarim me dar um abraço. E ele disse para mim assim: padre, eu estou na luta para me libertar das drogas. E aí eu o abracei e disse para ele: meu amigo, libertar-se das drogas é o mesmo que você voltar a se amar. Porque a droga não é outra coisa senão um desamor, né? Eu vou julgar para dentro de mim uma toxina que vai me fazer mal. Eu vou julgar para dentro de mim uma substância que vai me entorpecer, que vai me tirar a consciência das coisas, que vai me afastar das pessoas que eu amo, que vai tirar a paz das pessoas que eu amo, que é tão triste. O drogado não vê o sofrimento que ele causa. A mãe que não dorme, né? Que enquanto não vê o filho chegando em casa, por pior que ele esteja, ela gosta de vê-lo chegar de qualquer jeito. Não dorme porque fica pensando: oh, meu Deus, onde meu filho está agora? Então, cortar com as drogas é você restabelecer os vínculos de amor que você tem. Quando você fala: eu vou parar de fumar essa maconha, eu vou parar de me dopar, eu vou parar de beber, sobretudo, porque o pior de todos os vícios para mim é o socializado, né? Aquele que a gente faz na frente de todo mundo. O álcool é terrível, né? E toda vez que uma pessoa decide parar de beber, ela não está decidindo por ela sozinha. É também por causa das pessoas que ela está fazendo sofrer, que ela está destruindo. É tão bonito você ver, né? Uma pessoa reagir pelo amor que ela tem aos outros. Então isso é uma coisa bonita de ver. Agora, o mal, ele entra dentro do contexto da nossa vida a partir das nossas escolhas. Eu vou escolhendo o mal. Ele existe, ele é concreto, ele é real, mas ele só tenta seduzir. Sou eu que vou aderir e vou representá-lo na minha vida. Por isso que é muito mais que saber a origem dele, né? Descobrir um jeito de neutralizar. Eu não sei como é que o mal surgiu no mundo, eu não tenho essa resposta. Eu tenho a sugestão que a teologia, que a parábola me dá, mas eu não tenho resposta pronta para isso. Então o que eu faço? Se eu não sei como o mal entrou no mundo, eu posso evitar que ele entre em mim. Isso sim é direito e é possível. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, o que nós podemos fazer quando o medo nos impede de cumprir o que Deus quer de nós? O medo é uma reação natural diante de tudo aquilo que costuma ser uma novidade na nossa vida, né? Claro, o medo é uma reação natural a diversas situações da vida. O medo ele é natural em nós porque ele nos aponta para aquilo que é um limite. Então, porque eu sou limitado, eu tenho medo. Tenho medo de queimar meu dedo, então eu sou limitado. Eu não posso colocar a minha mão no fogo, eu sei disso. É um limite que eu tenho, um limite da minha pele, um limite da minha condição física.
Agora, quando este medo do fogo começa a impedir que eu tenha uma relação saudável com tudo aquilo que vai ter fogo, por exemplo, eu vou estar perto de uma fogueira, mas eu não preciso me julgar nela. É o controle que nós podemos fazer do medo que a gente sente, que é sempre uma experiência de racionalizar. O fogo está ali, eu sei que ele é perigoso para mim, mas eu começo a administrar então a relação que eu tenho com ele. Tudo na vida é assim. Quando eu começo a administrar os medos que eu sinto, eu começo então a superá-los. Eu não posso permitir que o medo se transforme numa força opressora que retira a qualidade da minha vida. Nós muitas vezes seremos tentados a viver o medo da novidade, tudo aquilo que será novo na nossa vida, as mudanças que a gente vai enfrentar. Quem não sente medo, por exemplo, quando vai ter que mudar de trabalho, a gente não sabe se vai dar certo, quem vai se casar, que vai enfrentar um novo estilo de vida, sempre vai passar pela experiência do medo, porque a novidade, a gente vai sair de uma região cômoda, de uma realidade que a gente já está acostumado com ela, e a gente vai se deslocar para um território novo. E é natural que isso seja, que a gente tenha medo disso. Não é natural é que o medo prevaleça, né? Por isso que a gente precisa ter sempre o cuidado de administrar as realidades novas, sempre buscando essa coragem que minimiza o poder do medo. Quando a gente sente que nós estamos tendo medo demais e a gente está perdendo oportunidades por causa do medo que a gente sente, a gente perde oportunidade preciosa. Outro dia eu até encontrei uma moça, né, que estava me fazendo uma partilha. Padre, eu estou tendo muito medo de crescer no relacionamento com o meu namorado, porque o último relacionamento que eu tive me fez sofrer muito. Então ela não conseguia investir no novo relacionamento, porque ela trazia as marcas de um relacionamento que foi muito trágico para ela. Terminou com muito sofrimento, ela sofreu muito nas mãos daquele rapaz, daquele namorado antigo. Então ela agora estava enfrentando o medo de que, se ela amasse novamente, ela iria ter que passar pela mesma situação que ela passou. E é aí que a gente precisa racionalizar, é a fórmula que muitas vezes dá certo. Como é que eu vou racionalizar uma situação? Como é que essa menina pode racionalizar esse medo que ela tem do novo relacionamento? É pensar, este rapaz que eu estou namorando agora não é o mesmo, não necessariamente tem a mesma personalidade do que eu namorei antes. Não significa que o que eu vivi com o outro, eu vou ter que viver com esse também. Isso é racionalizar. Porque o grande desafio, minha gente, é a gente colocar sentido e razão no que a gente sente. Colocar um sentido no sentimento. Isso é, colocar uma luz sobre aquilo que eu estou sentindo e compreender o meu sentimento, que nem sempre é verdadeiro. Nem tudo o que eu sinto é verdadeiro. Então eu sinto medo de ser traído de novo. Mas pode ser que eu não tenha razões para isso. Pode ser que a pessoa que esteja do meu lado hoje não me dê nem motivos para eu estar sentindo este medo, mas porque eu tenho marcas do passado, então hoje eu lido com ela com medo, insegurança. É interessante a gente perceber que o humano será sempre necessitado de cura. Muitas vezes o relacionamento não dá certo hoje, é porque a gente ainda não se curou do relacionamento que passou, que aconteceu e que foi trágico para todos. Então essa coisa de organizar a vida aos poucos, à medida em que a gente vai vivendo, corrigindo os nossos sentimentos, né? Fazendo a digestão emocional. Quando a gente come uma coisa que nos faz mal, a gente passa a indigestão do estômago, não é? Mas quando a gente sente também alguma coisa que nos fez mal, a gente precisa viver a digestão emocional, que é aquele processo de você eliminar o que não foi bom e guardar o que foi bom. Isso é digestão. A digestão bem feita é aquela que o organismo guarda o que ele extraiu do alimento e joga fora o que não presta mais. Fez a digestão. Quando não faz a digestão é porque a comida ficou parada no estômago. E como o estômago não foi feito para ficar guardando a comida, mas ele foi feito só para ser um instrumento para aquela comida ser digerida e ser jogada as proteínas, vitaminas, os sais minerais dos nossos alimentos para o sangue continuar alimentando o corpo, o estômago não foi feito para ficar um lugar de depósito. A gente tem a indigestão, a comida ficou mais tempo do que deveria ficar, por alguma razão, ou porque estava estragada, ou porque foi pesada demais, comeu mais do que deveria, né? No afeto e no sentimento as coisas acontecem do mesmo jeito.
E muitas vezes eu vivo essa indigestão emocional assim, guardando dentro de mim aquilo que já deveria ter sido eliminado, ou julgando para a minha psique, né, para a minha vida afetiva, aquilo que foi o aprendizado de tudo que eu vivi. Se eu não faço essa digestão, eu guardo aquilo como uma coisa ruim e começo a projetar nos outros aquilo que não deu certo daquela primeira experiência. E isso muitas vezes nos causa medo. Quando a gente vai para o relacionamento com o outro, trazendo as marcas de um passado que não foi bom. Muitas vezes nós levamos isso também, não é só na questão do namoro, do casamento, não, na amizade, não. É em tudo na vida, às vezes a gente faz a leitura do novo que está diante de nós, com aquilo que a gente já tem como experiência. Então é o grande desafio de fazer com que não prevaleça o medo, não prevaleça sobre nós aquilo que foi a experiência do passado. O medo será sempre natural, porque nós vamos analisar a vida a partir do que a gente já experimentou. E se aquilo que a gente experimentou, a gente não colocou no lugar certo, então a gente vai correr o risco de fazer desta experiência sempre determinante para a gente, como nos medrando, nos limitando e nos impedindo de ir além. Mas é sempre bom a gente fazer esse esforço para que esse medo não prevaleça. Padre Fábio, o que nós podemos fazer quando o medo nos impede de cumprir o que Deus quer de nós? O medo é uma reação natural diante de tudo aquilo que costuma ser uma novidade na nossa vida, né? Claro, o medo é uma reação natural a diversas situações da vida. O medo ele é natural em nós porque ele nos aponta para aquilo que é um limite. Então, porque eu sou limitado, eu tenho medo. Tenho medo de queimar meu dedo, então eu sou limitado. Eu não posso colocar a minha mão no fogo, eu sei disso. É um limite que eu tenho, um limite da minha pele, um limite da minha condição física. Agora, quando este medo do fogo começa a impedir que eu tenha uma relação saudável com tudo aquilo que vai ter fogo, por exemplo, eu vou estar perto de uma fogueira, mas eu não preciso me julgar nela. É o controle que nós podemos fazer do medo que a gente sente, que é sempre uma experiência de racionalizar. O fogo está ali, eu sei que ele é perigoso para mim, mas eu começo a administrar então a relação que eu tenho com ele. Tudo na vida é assim. Quando eu começo a administrar os medos que eu sinto, eu começo então a superá-los. Eu não posso permitir que o medo se transforme numa força opressora que retira a qualidade da minha vida. Nós muitas vezes seremos tentados a viver o medo da novidade. Tudo aquilo que será novo na nossa vida, as mudanças que a gente vai enfrentar. Quem não sente medo, por exemplo, quando vai ter que mudar de trabalho, a gente não sabe se vai dar certo. Quem vai se casar, que vai enfrentar um novo estilo de vida, sempre vai passar pela experiência do medo. Porque a novidade, a gente vai sair de uma região cômoda, de uma realidade que a gente já está acostumado com ela, e a gente vai se deslocar para um território novo. E é natural que isso seja, que a gente tenha medo disso. Não é natural é que o medo prevaleça, né? Por isso que a gente precisa ter sempre o cuidado de administrar as realidades novas, sempre buscando essa coragem que minimiza o poder do medo. Quando a gente sente que nós estamos tendo medo demais e a gente está perdendo oportunidades por causa do medo que a gente sente, a gente perde oportunidade preciosa. Outro dia eu até encontrei uma moça, né, que estava me fazendo uma partilha. Padre, eu estou tendo muito medo de crescer no relacionamento com o meu namorado, porque o último relacionamento que eu tive me fez sofrer muito. Então ela não conseguia investir no novo relacionamento, porque ela trazia as marcas de um relacionamento que foi muito trágico para ela. Terminou com muito sofrimento, ela sofreu muito nas mãos daquele rapaz, daquele namorado antigo. Então ela agora estava enfrentando o medo de que, se ela amasse novamente, ela iria ter que passar pela mesma situação que ela passou. E é aí que a gente precisa racionalizar, é a fórmula que muitas vezes dá certo. Como é que eu vou racionalizar uma situação? Como é que essa menina pode racionalizar esse medo que ela tem do novo relacionamento? É pensar, esse rapaz que eu estou namorando agora não é o mesmo, não necessariamente tem a mesma personalidade do que eu namorei antes. Não significa que o que eu vivi com o outro, eu vou ter que viver com esse também. Isso é racionalizar. Porque o grande desafio, minha gente, é a gente colocar sentido e razão no que a gente sente. Colocar um sentido no sentimento.
Isso é, colocar uma luz sobre aquilo que eu estou sentindo e compreender o meu sentimento, que nem sempre é verdadeiro. Nem tudo o que eu sinto é verdadeiro. Então, eu sinto medo de ser traído de novo. Mas pode ser que eu não tenha razões para isso. Pode ser que a pessoa que esteja do meu lado hoje não me dê nem motivos para eu estar sentindo este medo. Mas porque eu tenho marcas do passado, então hoje eu lido com ela com medo, insegurança. É interessante a gente perceber que o humano será sempre necessitado de cura. Muitas vezes o relacionamento não dá certo hoje, é porque a gente ainda não se curou do relacionamento que passou, que aconteceu e que foi trágico para todos. Então essa coisa de organizar a vida aos poucos, à medida em que a gente vai vivendo, corrigindo os nossos sentimentos, né? Fazendo a digestão emocional. Quando a gente come uma coisa que nos faz mal, a gente passa a indigestão do estômago, não é? Mas quando a gente sente também alguma coisa que nos fez mal, a gente precisa viver a digestão emocional, que é aquele processo de você eliminar o que não foi bom e guardar o que foi bom. Isso é digestão. A digestão bem feita é aquela que o organismo guarda o que ele extraiu do alimento e joga fora o que não presta mais. Fez a digestão. Quando não faz a digestão é porque a comida ficou parada no estômago. E como o estômago não foi feito para ficar guardando a comida, mas ele foi feito só para ser um instrumento para aquela comida ser digerida e ser jogada as proteínas, vitaminas, os sais minerais dos nossos alimentos para o sangue continuar alimentando o corpo, o estômago não foi feito para ficar um lugar de depósito, a gente tem a indigestão, a comida ficou mais tempo do que deveria ficar, por alguma razão, ou porque estava estragada, ou porque foi pesada demais, comeu mais do que deveria, né? No afeto e no sentimento as coisas acontecem do mesmo jeito. E muitas vezes eu vivo essa indigestão emocional assim, guardando dentro de mim aquilo que já deveria ter sido eliminado, ou julgando para a minha psique, né? Para a minha vida afetiva, aquilo que foi o aprendizado de tudo que eu vivi. Se eu não faço essa digestão, eu guardo aquilo como uma coisa ruim e começo a projetar nos outros aquilo que não deu certo daquela primeira experiência. E isso muitas vezes nos causa medo. Quando a gente vai para o relacionamento com o outro, trazendo as marcas de um passado que não foi bom. Muitas vezes nós levamos isso também, não é só na questão do namoro, do casamento, não, na amizade, não. É em tudo na vida, às vezes a gente faz a leitura do novo que está diante de nós, com aquilo que a gente já tem como experiência. Então é o grande desafio de fazer com que não prevaleça o medo, não prevaleça sobre nós aquilo que foi a experiência do passado. O medo será sempre natural, porque nós vamos analisar a vida a partir do que a gente já experimentou. E se aquilo que a gente experimentou, a gente não colocou no lugar certo, então a gente vai correr o risco de fazer desta experiência sempre determinante para a gente, como nos medrando, nos limitando e nos impedindo de ir além. Mas é sempre bom a gente fazer esse esforço para que esse medo não prevaleça. Deus não nos coloca fardos, Ele nos alivia. Porque essa é uma consequência natural daquele que se empenha no processo de mudança. A gente vai ficando mais leve. Ter um coração de Jesus significa ter um coração mais leve. Ter um coração semelhante ao dele, a gente abre mão dos ódios que nos pesam, dos rancores que nos machucam. E aí a gente vai ficando, assumindo uma leveza humana que é um projeto muito interessante. Ouso dizer, é um projeto muito inteligente, que só os sábios saberão compreender. Nós não temos o direito de perder a nossa vida ao lado de pessoas, de situações que nos façam perder. Foi Ele mesmo que nos disse: de nada vale ganhar o mundo se você perder a própria vida. De nada vale ganhar o mundo se nós perdermos a própria vida. Talvez você esteja pensando aí, é verdade. Em muitos momentos da sua vida você foi infeliz porque alguém negou o que você era. Não lhe deu a oportunidade de ser quem você era. Aí, minha amiga, é um desastre.
Quando nós não somos interpretados de um jeito certo, quando o outro olha para nós, do mesmo jeito como ele olha para uma parede, ou para um quadro na parede, ou ele olha para nós como se fosse um objeto de decoração na vida dele, você corre o risco de estar sendo objetificado. Perdeu a identidade. Deixou de ser. Entrou na dimensão do fazer da maneira mais cruel que um ser humano pode entrar. E às vezes, nós vamos ficando cansados e a vida vai ficando um fardo para nós, porque nos falta essa coragem de romper com aquilo que nos faz ficar perdidos. Você é um território sagrado. Dizer que você é um filho do céu, mesmo que você já tenha errado muito na vida, mesmo que você já tenha fracassado muito, não importa. Hoje é dia de recordar que você é um território santo. E ao reconhecer que é um território santo, você tem o direito de desfazer todos os acampamentos irregulares que porventura aconteceram na sua vida. Pessoas que chegaram, estruturas, mentalidades, coisas que de repente foram tomando conta de você e que lhe transformaram num objeto, num bem de consumo. E infelizmente você acostumou a viver assim, mas sabe muito bem lá dentro, no fundo do coração, sabe que este incômodo precisa terminar, porque a sua realização é que está em jogo. E nós não temos o direito não, gente, de brincar com a nossa realização. Nós não sabemos quanto tempo a gente tem, não é verdade? Quanto tempo nos resta para a gente ser quem a gente é? Não vamos ficar perdendo tempo com o não ser, ou com realizar o sonho do outro, porque ele me imaginou assim, assim, assado. Não. A vida é urgente e nós precisamos viver com muita disposição a oportunidade de ser hoje, aqui, neste momento. Hoje é Jesus nos dizendo isso: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Porque quando nós estamos escolhendo errado, a gente fica cansado mesmo. É sempre muito desgastante. É sempre muito desgastante quando nós estamos com a percepção de estarmos no lugar errado, fazendo o que é errado, com as pessoas erradas. É cansativo. Mas você não é um caso perdido por estar cansado. E ele oferece essa possibilidade de dar o descanso, de nos oferecer esse descanso. E como é que nós descansamos, minha gente? É ficando acomodados? Não. Nós podemos descansar quando, com muita consciência, com muita responsabilidade, a gente caminha na direção do contexto certo. Quando você fala, olha, a partir de hoje, tudo que está ao meu redor, todos que estão ao meu redor, precisam facilitar a minha salvação. Porque em algum momento você pode descobrir, você de repente, através desse programa, através de uma leitura que você faz, através de uma palavra, você de repente descobre que você está vivendo a condição de objeto. E que na condição de objeto, nenhuma felicidade pode ser possível à vida humana. E que nós não temos o direito de objetificar ninguém, nem tampouco aceitar ser o objeto do outro. É a vida. E é tão bonito quando nós descobrimos uns com os outros, né? Nossa, desculpa, eu estou te objetificando. Eu não estou deixando o seu ser livre. Eu não estou permitindo que você seja você. E o amor nasce disso, dessa capacidade de respeitar esses limites e de compreender que o outro está em processo de transformação, não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer para ele. E nisso consiste o amor humano, em acelerar o desejo de Deus na vida daquela pessoa. Para isso nós nos amamos, não é? Aí a gente identifica, sempre olhando como a gente propõe, né? Que na nossa vida nós precisamos rever o nosso jeito de viver constantemente. É um exercício de conversão. A gente lançar uma luz sobre o nosso modo de viver e ter coragem de reconhecer onde é que nós não fomos semelhantes. Qual foi a atitude de hoje que, ao invés de lhe fazer avançar na semelhança com Jesus, lhe fez retroceder?
Qual foi a palavra que você disse hoje que não lhe fez ser semelhante a Jesus? Qual foi o pensamento? O que você pensou hoje? Até mesmo na relação com os outros, né? Pode observar. Muitas vezes nós não mudamos a atitude é porque a gente não muda o jeito de pensar. É interessante como isso se dá muito na realidade quando eu tenho dificuldade de conviver com alguém. Se não muda o jeito como eu interpreto o outro, não vai mudar o meu jeito de tratá-lo. Eu esbarro nisso o tempo todo, minha gente. Você sabe muito bem, me acompanha, sabe o tanto que eu sou público, a minha vida me expõe o tempo todo. E eu preciso ter muita segurança no ser, para eu dar conta de fazer o que eu faço. E de vez em quando esbarra pela minha vida, através de uma carta, através de um e-mail, pessoas que não entendem o meu ser padre. É natural. Só que, no momento em que eu não sou interpretado do jeito como eu preciso ser, eu tenho todo o direito de estabelecer aquele limite. Por quê? O outro não está me interpretando do jeito certo. Não sou um objeto de consumo. Mesmo como padre, ainda que eu tenha que doar a minha vida, eu não sou um objeto de consumo. Às vezes nós somos tão cruéis com o que a gente pensa, os nossos preconceitos, as nossas imagens distorcidas do outro. Nós somos muito dissemelhantes, não somos semelhantes a Jesus. Porque se nós olhamos para a maneira como Jesus se relacionava com os seus, era sempre uma postura acolhedora, amorosa, dura às vezes, mas nunca sem perder a ternura e o amor. Aliás, a dureza de Jesus só tinha sentido porque ele queria o bem das pessoas. Às vezes nós somos duros, não é porque a gente quer o bem, é porque nós somos cruéis mesmo. Não adianta você querer modificar a sua ação se você não modificou a raiz que provoca essa ação. É muito mais profundo. Não adianta nada você tentar mudar uma atitude concreta e prática, se você não modifica o motivo da atitude que está no ser. O ser é a casa de todos os motivos, não é? O amor nasce no ser. É por isso que aquilo que a gente realiza, os nossos gestos de amor, eles estão diretamente ligados ao nosso ser que ama. É por isso que o coração, quando ele está acostumado a amar, quando o ser se projeta sempre para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, ele vai ter muita facilidade de fazer o bem. Porque de alguma maneira ele já está orquestrado por um motivo maior interior que o radica naquela situação. O gesto que eu faço, ele pode ser até bonito, pode ser até bondoso, mas pode não ter amor. Por quê? Porque falta muitas vezes uma conexão entre o meu coração e o meu gesto. E quando é que eu vou obter as graças de ter um coração semelhante ao dele? Quando a vida for difícil, gente. Quando alguém me ofender. Então não é quando alguém me elogia que eu aprendo a ter um coração semelhante ao dele. É quando alguém me ofende. Quando alguém me machuca. Com um gesto, com uma palavra. Quando alguém me trai, quando a cruz da solidão pesa sobre mim, quando alguém me injustiça, quando alguém me calunia, quando alguém olha, para nós, faz uma fofoca, uma calúnia, quando alguém nos desrespeita, é nessa hora que nós vamos ter a necessidade de ter um coração semelhante ao dele, para quê? Aquilo que nos injustiça, aquela palavra que nos fere, que nos machuca, não tenha o poder de nos fazer perder a direção. E sabe que eu fico pensando que na vida nós somos muito carentes de situações que provoquem o nosso ser. Apesar do meu pecado, apesar da minha fraqueza, eu tudo posso naquele que me fortalece. Todas as fraquezas de Adão estão presentes dentro de mim, eu as reconheço no meu dia a dia. Sou ciumento, sou possessivo, sou egoísta, sou mentiroso.
sou desonesto. Não é assim? Sem nenhuma hipocrisia, todos nós humanos não podemos dizer que em algum momento da nossa vida nós somos isso? Sem medo de errar. Você também já mentiu, você também já foi desonesto, você também já foi fofoqueiro. Só que nós somos convidados a viver de um outro jeito. Apesar de todas essas fraquezas estarem em mim e em você, nós somos convidados a dar um passo na direção de um ser humano melhor, que não é só o nosso esforço. É claro que o nosso esforço conta nessa história, mas é a graça de Deus agindo sobre o nosso esforço que nos dá o direito de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque nós não temos o direito de ficar desanimados. Toda vez que nós estivermos acabrunhados pelo nosso pecado, pelos malefícios da nossa tendência à mesquinharia, a tendência àquilo que é ruim, nós precisamos nos recordar da voz de Jesus a nos chamar e a nos convocar para que a gente possa chegar ao lugar que Ele preparou para nós. Você ainda não chegou nem à metade daquilo que Deus preparou para você. Eu não vou aceitar o fracasso como definitivo. Vou até passar por ele. Porque sou filho de Adão, e eu ainda tenho as marcas do pecado em mim, então é natural que eu venha fracassar. Mas no momento em que essa força de Adão me puxar para este fracasso, eu vou me recordar da força de Cristo me ajudando a significar todas as minhas quedas. O verdadeiro cristão é aquele que significa todas as suas quedas a partir da dinâmica da graça. Eu posso até cair, eu posso até vacilar, mas vai ser apenas uma oportunidade para um recomeço. Talvez seja só para me lembrar que eu sou frágil, que eu tenho que ter paciência com os que estão ao meu lado, que eu não tenho o direito de ser arrogante, que a minha experiência de fé, ela tem de me conectar àqueles que são fracos como eu, que eu não estou nessa caminhada sozinho, que nessa caminhada não cabe arrogância, não cabe prepotência, não cabe vaidade. Aliás, a vaidade espiritual é a pior que nós podemos ter na vida. Que quando a gente olha para a experiência de Deus que nós fizemos, e a gente se sente melhor que os outros por causa dela. Toda vez que eu posso naquele que me fortalece, eu tenho que poder com humildade. Esse posso aqui não é nariz empinado, não. Esse tudo posso aqui é um tudo posso totalmente radicalizado na simplicidade, na humildade. Esse tudo posso é muito diferente daquele que tem o poder e que se sente poderoso por isso, que se sente especial pelo poder que tem. Então, ao dizer tudo posso naquele que me fortalece, eu tenho que naturalmente me recordar de que a simplicidade é que me move nesse poder. E que é o serviço que me faz cada vez mais poderoso. Eu tudo posso, mas eu tenho tudo poder com simplicidade, com humildade. E assim a gente vai buscando esse lugar que Deus preparou para nós. Esse lugar de excelência, né? Esse lugar onde nós teremos a oportunidade de desfrutar o conforto de ser quem a gente é. O conforto de ser quem a gente é. Às vezes a gente passa uma vida inteira para encontrar o lugar da gente no mundo. Às vezes a gente passa muito tempo investindo em sonhos, em projetos, estudando isso, estudando aquilo, tudo porque a gente só quer isso. A gente gostaria de chegar no momento da nossa vida e poder dizer: encontrei o meu lugar no mundo. Estou feliz sendo quem eu sou. Pode até você pode até ter variações, mas você sabe que você está no lugar certo. É isso que Deus faz com a gente. Quanto mais nós permitimos que Ele entre na nossa vida, maior é a clareza que Ele vai nos dando de estarmos ou não no lugar certo. E esse tudo posso, esse poder de Deus em nós, vai nos movendo para a conquista deste lugar. É como se você estivesse reforçando todo o seu sistema imunológico para você poder enfrentar todas as adversidades da vida, todas as dificuldades que são próprias da vida, para que você chegue ao lugar que Deus preparou para você. A gente encontra muita gente infeliz na vida. O que é a infelicidade? É aquela sensação de estar desperdiçando a vida do jeito errado. Muita gente assim. Por quê? Não sei, talvez pela pressa de escolher, e às vezes nem sempre escolhemos com sabedoria, por faltar profundidade na nossa maneira de olhar para a vida, por nos faltar reflexão. Muitos erros a gente comete porque nos falta reflexão. O fato é que existem muitas pessoas hoje infelizes,
precisando de remédio para dormir, para acordar, para comer, para isso, para aquilo. Muitas pessoas insatisfeitas com a vida que estão levando, machucadas demais, que não estão vivendo o conforto de dizer: eu estou no lugar certo. Encontro muita gente que não está podendo dizer que já encontrou o seu lugar no mundo. Nós que somos cristãos acreditamos que o nosso lugar no mundo é aquele que Deus preparou para nós. Quando você olha para um jovem que está drogado, definitivamente não é o lugar que Deus preparou para aquela pessoa. Quando você vê alguém destruindo a vida com o álcool, não podemos acreditar que Deus tenha preparado aquela pessoa, tenha tecido aquela pessoa no ventre de uma mulher, para que depois ela desperdiçasse a vida dela com o vício do álcool, que morresse antes da hora, que matasse outras pessoas antes da hora também. A infelicidade é sim, ela pode ser um sinalizador de que nós não estamos no lugar que Deus gostaria que nós estivéssemos. É por isso que a gente sempre precisa levar muito a sério a insatisfação. Eu sempre gosto de levar a sério as insatisfações do meu coração, porque Deus me mostra muitas coisas através dessas insatisfações. Quando eu me sinto inadequado, quando eu sinto que alguma coisa está desconfortável para mim, eu preciso prestar atenção nesse desconforto, porque às vezes é a partir dele que eu reencontro o meu caminho, ou que eu começo a caminhar na direção de uma estrada que eu sei que é minha, de um lugar que eu sei que é meu, porque todo esforço vale a pena, minha gente. Todo esforço sempre vale a pena, desde que ele nos leve ao lugar que nos foi preparado. Se eu tenho que caminhar 1000 quilômetros na direção de um lugar que eu quero chegar, que ótimo, eu vou tolerar os 1000 quilômetros. Agora, se eu tiver que caminhar 100 quilômetros na direção de um destino que eu sei que não é o que eu quero, vai ser muito mais penoso. É aí que você pode ver se há felicidade no seu processo de busca, porque a estrada também é um lugar. Quando a gente vai viajar, quando a gente prepara férias, até o deslocamento já é satisfação, não é? É bom ir, desde que você esteja indo para o lugar certo. Se você não está indo contrariado, se você fez a escolha correta, se você estudou bem o lugar do seu descanso, então você vai com uma disposição muito maior. Na vida é a mesma coisa. Se eu estou colocando o meu empenho na direção de uma estrada que não é minha, de um destino que não é meu, é claro que a infelicidade vai se manifestar. É por isso que você precisa abrir bem os olhos para identificar se você está satisfeito sendo quem você é. Se está valendo a pena andar na estrada que você escolheu andar. E nunca é tarde para mudar, viu? Nunca é tarde para a gente acordar a nossa consciência para o sonho que Deus tem para nós. Porque você tem de viver esse poder. Volto a dizer, não é o poder da arrogância. O poder de Deus na nossa vida é esse que nos fortalece e que nos dá o direito de dizer que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. É o poder da simplicidade, da humildade, do desprendimento, da pureza de coração. Deus fica grandioso no coração que é puro. Irmã Dulce, uma baiana, né, uma mulher que fez uma revolução lá, naquele lugar onde ela viveu, com as pessoas com quem ela conviveu. Que mulher grandiosa, sem nunca ter sido arrogante, usando sempre a mesma roupa, tendo sempre o mesmo aspecto. Sempre apresentou uma novidade ao mundo. Por quê? Qual era a novidade que ela trazia? Era a roupa nova que ela usava? Não. Era o cabelo novo que ela apresentava para a mídia? Não. O que Irmã Dulce apresentava de novo ao mundo era um coração incansável, uma capacidade de amar os pobres incansável, uma capacidade de apresentar Jesus de maneira concreta, uma capacidade imensa de polvilhar o chão por onde passava com as palavras de Jesus e de convencer aqueles que estavam perto dela de fazerem o mesmo. Teresa de Calcutá, que mulher grandiosa, uma alma onde não cabia um dedo de arrogância, uma mulher que você nunca viu gritando desaforo para ninguém. Ela foi profética com a sua simplicidade, com o seu amor, com a sua generosidade. Essa mulher é revolucionária.
Essa mulher soube viver o poder que Deus lhe deu. Ela tudo pôde naquele que lhe fortaleceu. Sem arrogância, sem muitos alardes, ela fez a revolução. E continua fazendo através daqueles que a seguiram. Porque o carisma não morre. É impressionante, onde Deus age de verdade no coração de uma pessoa, aquele carisma não morre. Sabe por quê? Não coube nele. Uma alma mística não cabe em si. Um coração verdadeiramente convertido ao Evangelho não vive sozinho. Ele jamais vai querer se vangloriar daquilo que fez. Ele vai dividir a responsabilidade de que esse carisma não morra. Isso é um sinal de que Deus está aqui. É quando Ele não amarra tudo nele. É quando Ele quer que cresça através dos outros. Ele não quer que o Evangelho pare. Isso é alma mística, isso é alma grandiosa. E nós precisamos aprender o tempo todo. Porque eu, você, nós aí nas nossas paróquias, como nós somos mesquinhos, como nós queremos amarrar as coisas em nós. Nós precisamos pensar que o outro é o nosso companheiro de viagem. Deus nos ajuda a poder através dele. Por isso que é tão bom você ter pessoas competentes ao seu lado, aí na sua comunidade. Não fique com inveja não, fique orgulhoso. Saber que Deus suscita gente mais competente que você. Eu fico muito feliz quando eu vejo um pregador muito mais competente do que eu. Porque ali Deus está agindo. E tudo que eu quero é isso. Eu não faço outra coisa, eu quero que Deus aconteça no seu coração. Eu quero que o Evangelho aconteça no mundo. Tudo que eu faço, tudo que eu vivo é para isso. Eu quero um mundo melhor a partir do Evangelho. Tem os meus erros, tem as minhas fragilidades, mas eu não perco isso de vista. Então, quando existe um padre competente fazendo esse trabalho bonito, lá numa paróquia que nunca é noticiada pela televisão, num padre que nunca vai aparecer na televisão. Oh meu Deus, o meu ministério está conectado ao dele. Você padre que me assiste agora, que talvez nunca tenha tido a oportunidade de pegar um microfone para falar na televisão. Deus é grande em você. E toda vez que você convence um coração de que ele tudo pode naquele que o fortalece, nós estamos unidos. Nós estamos unidos, nós estamos conectados. A alma mística da igreja, a alma mística do Cristo está nos ajudando a vencer o Adão que está em mim, que está em você. Quando você, feliz pelo resultado alcançado, não se vangloria, mas deita a sua cabeça no travesseiro, feliz, satisfeito, saber que a missão está sendo cumprida, e você renova dentro do seu coração o compromisso de amanhã fazer ainda mais um esforço para que o Evangelho aconteça no coração do mundo. É aí o poder de Deus, o lugar, esse lugar privilegiado, o coração de Deus, acontece de maneira muito natural em nós e através de nós. Então podemos experimentar o poder que não nos deixam grandiosos, o poder que não nos deixa grandiosos, mas o poder que nos simplifica, o poder que nos aproxima, o poder que nos torna partícipes de um mesmo mistério, o poder que nos torna irmãos. O que é muitas vezes uma dificuldade no nosso discurso é que durante muito tempo a gente associou a santidade com a perfeição. Perfeitos nós não podemos ser, mas santos nós podemos ser sim. A perfeição, minha gente, é quando... O que é uma coisa perfeita? É aquilo que é irretocado, né? Não precisa mexer mais. Quando você olha uma obra de arte e fala, essa obra é perfeita. Quando você tem, por exemplo, eu tive a graça, né, já de ir ao Vaticano. No Museu do Vaticano você vê coisas belíssimas. Em Roma você vê coisas belíssimas. A imagem de Moisés, né? É linda. Quando você está diante dela, é perfeita. Mas o que é o perfeito ali? O conceito grego de perfeição é aquilo que já está pronto e acabado. Então nós temos até aquela tradução, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então isso é um equívoco, porque na verdade a perfeição, ela não é um projeto para nós humanos. A santidade não consiste em ser perfeito, porque se é perfeito não precisa ser mudado.
E eu não consigo encontrar, e nunca vi na minha vida, um ser humano que não precisasse ser modificado. Então veja bem que a santidade, ela consiste em ser um processo de busca pelo aperfeiçoamento. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu tenho como minha meta, é minha terra prometida, né? Eu quero chegar lá. Mas aí eu vou convivendo, aprendendo a conviver com os meus limites. Ser santo não significa não ter pecado mais não, mas significa ter os pecados sob controle. Ser santo significa ter consciência da fragilidade. Um livro que eu recomendo, me fez muito bem quando eu li, né? Do Anselmo Grum, O Céu Começa em Você. Já leu esse livro? É lindo, 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 lindo. Anselmo Grum trabalha de maneira muito bonita essa espiritualidade que começa no chão mesmo, na realidade humana. Então eu vivo o meu processo de santidade trabalhando o que é frágil na minha humanidade, tomando posse disso, né? Eu começo a administrar o que é frágil em mim, para que aquilo que é frágil em mim não venha me administrar. Isso é santidade, é a gente viver na consciência de que nós podemos ser melhores. Então eu começo a observar o que eu sinto. Será que o sentimento que eu tenho pelo outro é santo? Será que o meu sentimento acorrenta ou faz livre? Isso é ser santo. É você viver na consciência e na busca constante de não permitir que as coisas ruins, que aquilo que é pecaminoso venha tomar conta de você. A busca pela santidade é para todos nós por causa disso, porque nenhum de nós está fora deste processo. Alguns mais adiantados, outros menos, né? Quanto mais a gente acelera o processo da bondade em nós, a nossa opção pelas coisas boas, mais a gente acelera esse processo de santidade. E é interessante a gente descobrir que eu não preciso ser perfeito para ser santo. Mesmo porque quando eu me considero perfeito, Deus já deixou de ter chance comigo. Deus não pode agir num coração que se sente perfeito. Porque se está perfeito, está acabado, está pronto. Não pode ser mexido. Agora, eu não estou perfeito e não quero ser perfeito, porque perfeito é uma coisa muito chata. Se conviver com uma pessoa que tem, como é que chama aquilo? Complexo, né? Não, é outro nome, não é complexo. Essas neuras, né? Pela perfeição, né? Tira um negócio assim, ela já não consegue nem ficar assim. Eu me lembro que eu tinha uma amiga minha que se tivesse alguma coisa torto na sala, ela ficava torta também, né? Do mesmo jeito que o quadro. Então, enquanto ela não levantava, não arrumava aquele quadro, ela não se sentia bem, né? O Anderson, um amigo meu, ele é baterista lá, baixista da banda Shalom do Pai, dos meninos lá de Guarabira que tocaram muito tempo comigo. E uma vez eu viajei com ele no avião, né? Tava a banda toda indo. Aí eu percebi que tudo ele colocava no meio. Um negócio assim a travezinha, né, da mesinha do avião, se não tivesse no meio ele não ficava também, ele ficava meio torto igual um negócio. E aí a gente começou a falar sobre isso no voo, e ele estava me confessando que tudo para ele tem que estar no meiozinho, arrumadinho. Eu achei aquilo interessante porque isso é um reflexo da alma da gente, né? Quantas vezes você vive essas neuroses nas matérias, né, nas coisas materiais, mas essa neurose existe dentro de nós também. E é muito ruim quando a gente se transforma numa pessoa que fica exigindo perfeição o tempo todo. A gente impede muitas vezes as pessoas de serem elas mesmas por causa disso. E na verdade é um jeito de querer consertar o que a gente é, né? Só que a gente quer consertar primeiro no outro, né? Porque isso é muito interessante, né? O que você mais rejeita no outro costuma ser aquilo que você mais rejeita em você mesmo. Então é uma luta. E santidade consiste em você tomar consciência disso. Eu não posso, eu não tenho o direito de fazer mal ao processo do outro, eu não tenho o direito de fazer mal ao meu processo. A luta pela santidade consiste em nós buscarmos clarear as nossas intenções. Vamos deixar claro para nós mesmos o que é que eu preciso fazer.
É ter essa consciência, é saber perder, é saber ganhar, né? É saber administrar a vida. Isso é santidade, minha gente. É nós amanhecermos todos os dias com desejo. Hoje eu quero fazer o bem. Hoje eu quero fazer o pacto com a verdade. Hoje eu quero fazer o pacto com a justiça. E eu quero promover essa justiça, essa verdade nas pequenas coisas. Hoje eu quero ser amigo dos outros. Eu não quero difamar ninguém. Eu não quero aumentar o peso das coisas ruins. Tudo isso é santidade. Mas isso não é perfeição. Padre Fábio, estou com um grande problema. Meu marido está muito envolvido com a internet, através de conversas pornográficas. Ele diz que não tem nada a ver, mas eu não posso me conformar com isso. Sabe, padre, sou coordenadora do meu grupo de oração e do meu regional, e exerço o ministério de oração por cura e libertação, e tenho medo de descobrir que ele está me traindo. O que eu faço? Minha filha, a primeira coisa que você precisa estabelecer as regras, né? Eu acho que num casamento é preciso ter regras. Casou? Ninguém obrigou você a casar. Não é verdade? Nunca vi uma noiva subir amarrada no altar. Você já? Às vezes vai amarrada por dentro, né? A gente não sabe, né? Mas pelo menos por fora. Não pode ser. A partir do meu casamento é contrato. Olha, nós temos regras aqui dentro de casa. E eu fico assim assustado de ver, né, o quanto que a internet está se transformando num problema mesmo dentro das famílias. Gente, é impressionante o que existe de pornografia disponível na internet. É impressionante o quanto de pessoas, o número de pessoas que estão viciadas nisso. E quando eu falo de pornografia, eu estou falando de todo tipo de contato virtual que tem aí. As pessoas ficam amigas, elas se casam, elas fazem sexo através da internet. É uma coisa absurda. Isso é traição? É traição, porque o tempo que o marido está ali diante de um computador, e às vezes eu encontro histórias, gente, de homem que fica 5, 6 horas diante da tela de um computador, batendo papo com mocinhas que nunca viu na vida. Pelo amor de Deus, esse é o tempo que você poderia estar cultivando com coisas boas, com sua família, com pessoas de verdade, né? Qual que é o grande problema da internet? Quando ela substitui as relações reais. Quando nós começamos a trazer para dentro da nossa cabeça um contexto absolutamente destrutivo. E eu já falei disso daqui. Nós temos que tomar muito cuidado quando isso vai virando um vício. O tal do MSN, o tal do Orkut, meu Deus do céu, há pessoas que passam boa parte do tempo em torno disso. Não fazem outra coisa. Então preciso tomar cuidado. A internet tem que ser para nós um lugar de pesquisa. Eu vou lá, preciso receber um e-mail, preciso fazer uma comunicação com alguém, eu preciso saber. É uma beleza, a gente tem aquele Google, né? Qualquer coisa que você tem dúvida, você joga lá, sai lá um monte de coisa, um monte de assuntos interessantes para o seu crescimento. Agora a pessoa passa horas e horas e horas batendo papo, conversa fiada. Oi, tudo bem? E aí? É aqui, é lá. E aí? E aqui? E lá? Então, é uma coisa desgastante, né? Que aquilo não tem fim. Eu me lembro, teve uma época que eu estava bem assim, viciado no tal do MSN. Gente, às vezes eu começava a conversar com os amigos ali, eram umas 8h30, 9 horas da noite. Quando via, já tinha dado 1 da manhã. Você não percebe o tempo passar. É impressionante. Aí depois deita na cama e fica igual um curiango, né? O curiango dorme de dia e fica acordado de noite, né? Fica lá e não dorme. Por quê? Claro, a excitação das luzes do computador, aquilo o cérebro fica trabalhando a 1000. E o problema é quando é um pai de família que está perdendo a centralidade da vida por causa disso. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos tomar muito cuidado, senão nós vamos ficar adolescentes a vida inteira. Um dos grandes problemas que eu vejo, sobretudo nos homens hoje, é esta adolescência prolongada. Síndrome de Peter Pan, né? Que não quer crescer. O garotinho, a vida inteira. Pelo amor de Deus, minha gente. Essa vida requer seriedade. E hoje, cada vez mais a gente descobre isso, são as estatísticas. As pessoas estão muito pouco preparadas para a vida, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista profissional. O despreparo hoje é muito grande. Por quê? Se você vai ver, o nosso tempo é ocupado com bobagens.
Começa a fazer uma proposta de vida saudável para você, hábitos saudáveis. Nós precisamos disso. Começar a controlar um pouquinho até o tempo da internet na sua vida, porque senão daqui a pouco você está em torno disso e você não faz outra coisa. Você não estuda, você não trabalha, você não convive. Então, se o seu marido vive esse problema, coloca as cartas na mesa. Precisa olhar nos olhos dele e dizer, olha, eu não vou tolerar isso mais. Que a partir do momento que ele está trazendo essa pornografia para dentro da sua casa, está abrindo a possibilidade também para que os seus filhos tenham contato com isso. E volta, é aquilo que a gente estava dizendo antes, perde a autoridade, gente. Se o filho descobre que o pai faz isso, fica muito difícil de pedir que o filho não faça. Padre Fábio, estou com um grande problema. Meu marido está muito envolvido com a internet, através de conversas pornográficas. Ele diz que não tem nada a ver, mas eu não posso me conformar com isso. Sabe, padre, sou coordenadora do meu grupo de oração e do meu regional, e exerço o ministério de oração por cura e libertação, e tenho medo de descobrir que ele está me traindo. O que eu faço? Minha filha, a primeira coisa que você precisa estabelecer as regras, né? Eu acho que num casamento é preciso ter regras. Casou? Ninguém obrigou você a casar. Não é verdade? Nunca vi uma noiva subir amarrada no altar. Você já? Às vezes vai amarrada por dentro, né? A gente não sabe, né? Mas pelo menos por fora. Não pode ser. A partir do meu casamento é contrato. Olha, nós temos regras aqui dentro de casa. E eu fico assim assustado de ver, né? O quanto que a internet está se transformando num problema mesmo dentro das famílias. Gente, é impressionante o que existe de pornografia disponível na internet. É impressionante o quanto de pessoas, o número de pessoas que estão viciadas nisso. Quando eu falo de pornografia, eu estou falando de todo tipo de contato virtual que tem aí. As pessoas ficam amigas, elas se casam, elas fazem sexo através da internet. É uma coisa absurda. Isso é traição? É traição, porque o tempo que o marido está ali diante de um computador, e às vezes eu encontro histórias, gente, de homem que fica 5, 6 horas diante da tela de um computador, batendo papo com mocinhas que nunca viu na vida. Pelo amor de Deus, esse é o tempo que você poderia estar cultivando com coisas boas, com sua família, com pessoas de verdade, né? Qual que é o grande problema da internet? Quando ela substitui as relações reais. Quando nós começamos a trazer para dentro da nossa cabeça um contexto absolutamente destrutivo. E eu já falei disso daqui. Nós temos que tomar muito cuidado quando isso vai virando um vício. O tal do MSN, o tal do Orkut, meu Deus do céu. Há pessoas que passam boa parte do tempo em torno disso. Não fazem outra coisa. Então preciso tomar cuidado. A internet tem que ser para nós um lugar de pesquisa. Eu vou lá, preciso receber um e-mail, preciso fazer uma comunicação com alguém, eu preciso saber. É uma beleza, a gente tem aquele Google, né? Qualquer coisa que você tem dúvida, você joga lá, sai lá um monte de coisa, um monte de assuntos interessantes para o seu crescimento. Agora a pessoa passa horas e horas e horas batendo papo, conversa fiada. Oi, tudo bem? E aí? É aqui, é lá. E aí? E aqui? E lá? Então, é uma coisa desgastante, né? Que aquilo não tem fim. Eu me lembro, teve uma época que eu estava bem assim, viciado no tal do MSN. Gente, às vezes eu começava a conversar com os amigos ali, eram umas 8h30, 9 horas da noite. Quando via, já tinha dado 1 da manhã. Você não percebe o tempo passar. É impressionante. Aí depois deita na cama e fica igual um curiango, né? Curiango dorme de dia e fica acordado de noite, né? Fica lá e não dorme. Por quê? Claro, a excitação das luzes do computador, aquilo o cérebro fica trabalhando a 1000. E o problema é quando é um pai de família que está perdendo a centralidade da vida por causa disso. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos tomar muito cuidado, senão nós vamos ficar adolescentes a vida inteira. Um dos grandes problemas que eu vejo, sobretudo nos homens hoje, é esta adolescência prolongada. Síndrome de Peter Pan, né? Que não quer crescer. O garotinho, a vida inteira.
Pelo amor de Deus, minha gente. Essa vida requer seriedade. E hoje, cada vez mais a gente descobre isso, são as estatísticas, as pessoas estão muito pouco preparadas para a vida, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista profissional. O despreparo hoje é muito grande. Por quê? Se você vai ver, o nosso tempo é ocupado com bobagens. Começa a fazer uma proposta de vida saudável para você, hábitos saudáveis. Nós precisamos disso. Começar a controlar um pouquinho até o tempo da internet na sua vida, porque senão daqui a pouco você está em torno disso e você não faz outra coisa. Você não estuda, você não trabalha, você não convive. Então, se o seu marido vive esse problema, coloca as cartas na mesa. Precisa olhar nos olhos dele e dizer, olha, eu não vou tolerar isso mais. Que a partir do momento que ele está trazendo essa pornografia para dentro da sua casa, está abrindo a possibilidade também para que os seus filhos tenham contato com isso. E volta, é aquilo que a gente estava dizendo antes, perde a autoridade, gente. Se o filho descobre que o pai faz isso, fica muito difícil de pedir que o filho não faça. Padre Fábio, me chamo Emanuele, tenho 17 anos. Faz 2 anos que meus pais se separaram, e a partir de então comecei a perceber que fiquei uma pessoa negativa. Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso vem abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonita. E eu sofro com isso, padre. O que eu posso fazer? Minha filha, a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós. Seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação oferecer-me. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida, é porque nós estamos esperando que o outro nos traga, que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo e tentar entender que isso não é uma regra para você. Que às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada. Porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então é preciso lavar essa roupa suja. É preciso reorientar essa visão. Sim, está certo. Eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os dele. Não, deles. E não. Sabe, permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor, né? O casamento só pode dar certo à medida que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade, você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva,
cognitiva para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor em si mesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí naturalmente eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. É como eu dizia no início do programa, há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Me machucar. E não é justo que uma fase apenas me machuque. Crescer com a dificuldade. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso.
é você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Eu particularmente, minha gente, uma das coisas que mais me encantou é que Israel, a Palestina, né, essa divisão que existe ali, o território, todo o território de Israel, digamos assim, ele é marcado por uma contradição tão bonita, tão venturosa, digamos assim, tão cheia de destinos, né? É no meio de um deserto. Quando nós estávamos em Jericó, por exemplo, que eu abri a janela do quarto, eu fiquei encantado com a visão que eu tive. Um deserto imenso, mas ali no meio um oásis. Constantemente vendo aquela mistura de deserto e terra florida. E eu ficava, como é que pode no meio de tanta secura alguma coisa tornar-se tão verde? Aquelas frutas tão coloridas, tão cheias de cores, tão cheias de vida, no meio do deserto. O mistério é que no meio daquela terra seca e árida, existem pequenas mangueiras, canalizando aquilo que eles chamam de irrigação de gota. A irrigação de gota é um sistema de irrigação desenvolvido por eles, porque eles têm muito pouca água. Eles não têm abundância de água. Então a pouca água que eles têm, eles cuidam e fazem de tudo para que aquela água possa chegar aos lugares secos. E daquela caixa saem então as pequenas mangueiras, levando no meio do deserto a água, que vez em quando solta uma gota, numa programação de às vezes 45 segundos, 1 minuto. É uma gota só. Não é muita água. É uma gota que sai daquela mangueira, cai na terra. E o milagre de ser constante, esta pequena gota, vai fazendo com que a terra se torne fértil. Mesmo no meio de um deserto imenso, é possível ter aquela plantação maravilhosa por causa da constância de uma gota que não deixa de cair. Há um mistério maravilhoso em tudo isso, não é verdade? Porque na nossa vida muitas vezes é a mesma coisa. Quantas vezes você também passa pela experiência de ter um deserto dentro de você? E quantas vezes você também ficou sem respostas? Como é que eu vou deixar, ou melhor, como é que eu vou transformar esse deserto em terra que possa ser plantada? Como é que essa terra árida vai sair da condição de árida para se tornar fértil? Quem sabe a gente olhando ali, como é que eles resolvem o problema da seca, o problema da aridez da terra, nós possamos descobrir um jeito também. Se deixarmos cair uma gota, por menor que seja, ela já faz a diferença. A constância daquela gota vai transformando o que é árido em realidade fértil. No nosso coração, muitas vezes árido, se a gente deixar cair aí uma gota de perdão, uma gota de amor, coisas pequenininhas. Às vezes a nossa tristeza é imensa, mas existem gotas de alegrias que nós podemos cultivar. Existem pequenas atitudes, pequenas gotas, que se a gente faz, o milagre da fertilidade volta. Acontece. Assim como lá naquela terra tão seca, é possível ver plantações maravilhosas. A mesma coisa nós precisamos fazer. O tempo todo, nós precisamos jogar na aridez da nossa vida uma gotinha de esperança, que somada a outras pequenas gotas de esperança vão trazendo transformação. Nenhuma transformação é da noite para o dia. Tudo na vida humana é processual, isto é, fruto de um processo. Ninguém se torna bom da noite para o dia, da mesma forma como ninguém se torna ruim da noite para o dia, não. São os processos pequenos que nós vamos vivendo, as escolhas que nós vamos fazendo, é que vão transformando aquilo que a gente é. São as pequenas escolhas que vão constituindo as grandes realidades da nossa vida. E pode observar, grandes destruições acontecem por causa de pequenos descuidos. Grandes acidentes acontecem por causa da somatória de pequenos descuidos. Eu me recordo quando caiu aquele avião da Gol, lá no meio da mata, né?
Muita gente perguntava qual foi a causa da queda. E eu ouvi um especialista dizendo, olha, a queda de um avião não é fruto apenas de um fator. São inúmeros pequenos fatores que, quando juntos, geram a catástrofe, a tragédia. A tragédia, ela nasce de pequenos descuidos. Assim como há muitos anos atrás, um avião de uma grande companhia aérea, porque o piloto distraiu, digitou a rota errada, ao invés de pousar em Belém, ele saiu lá no Xingu. Foi parar lá no meio daquela mata, totalmente o lado oposto para o qual ele deveria ter ido, por causa de um descuido. Minha gente, na nossa vida, a mesma coisa acontece. Se a gente não cuida, na hora que a gente digita a rota do nosso voo, nosso avião vai para um lado completamente oposto para o qual deveria ir. São os descuidos que mudam a rota da nossa vida. Às vezes mudando para coisas boas, às vezes mudando para coisas terríveis. O dia que você descuida da sua família, da sua casa, pode ter certeza, é bem provável que mais cedo ou mais tarde, o descuido de hoje somado ao descuido de amanhã, ao descuido de depois de amanhã, ou de ontem, resulte em realidades muito tristes. Aquilo que você deixa de fazer pelo seu filho hoje, vai somando-se a outros descasos, a outros, daqui a pouco você perde o controle da vida do filho. Porque educação é isso, né? É o processo miúdo, constante de todo dia, toda hora você dedicar-se àquele que precisa de você. Amar é assim. Não adianta você amar o seu filho profundamente hoje, se amanhã você o despreza. Não adianta você dar um grande presente ao seu filho hoje como prova do seu amor. Não, isso não muda a cabeça nem o coração dele, não. E nem adianta você passar anos e anos e anos distante do seu filho, depois chegar com os braços cheios de presente para conquistá-lo de novo. Não adianta. O que faz a gente ser fiel aos outros é o processo constante do cuidado. Então, se você quer ter o seu filho do seu lado a vida inteira, cuide dos pequenos detalhes, cuide das pequenas gotas. Se você quer que o seu casamento dê certo, cuide dos pequenos cuidados de todos os dias, dos pequenos detalhes de todos os dias. É isso que faz a gente ser constante, é isso que faz a gente dar certo. Não existe fórmula de sucesso para a vida humana, não. Não tem um livro que você possa ler e que a sua vida vai mudar. Não. É todo dia, toda hora você descobrir onde é que você precisa colocar o seu empenho, o seu cuidado. É a gota caindo na terra. E às vezes um cuidado parece que não vai fazer diferença, mas vai, porque ele vai sendo uma somatória. Ele vai se juntando a outros cuidados. E esses outros cuidados, quando somados, eles geram uma atitude, geram um jeito de ser. E o que mais vale na nossa vida é a gente transformar o nosso jeito de ser, a nossa atitude. E essa transformação só virá a partir do momento que nós observarmos as pequenas coisas.